E aí, sejam bem-vindos ao Trips e Flix para mais um passeio aqui por São Paulo. Estamos no MASP, então eu vou te levar aqui para uma viagem cultural e artística num dos museus mais importantes do mundo. Vamos lá? Estão aprontando ainda o acesso. Cheguei cedo e, sendo grátis, já fiz aqui a emissão do meu ticket pela internet. Muito rápido, muito simples e recomendo, né, para garantir o seu lugar e os horários, principalmente, né? Então, para acessar você tem que marcar um dos horários disponíveis, mas vale muito a pena. Para chegar no MASP, o transporte mais fácil é o metrô, descendo na estação Trianon MASP. Para quem vem de carro, existe um estacionamento conveniado na Alameda Casa Branca 41, no valor de R$ 30 o período de 3 horas. O MASP está situado na região da Bela Vista. O prédio está sustentado por 4 colunas, proporcionando um amplo espaço na parte de baixo, conhecido como vão livre. São impressionantes 74 metros de extensão e é o maior do Brasil. Foi projetado pela arquiteta italiana Lina Bobardi. Vamos às informações para visitas. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. Funciona terça, das 10 às 20 horas e de quarta a domingo, das 10 às 18 horas. Está localizado na Avenida Paulista, 1578, bairro Bela Vista, em São Paulo. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias ou pelo site do MASP. E às terças-feiras e na primeira quinta do mês, o acesso é gratuito. O MASP tem um acervo formado por mais de 11 mil obras, entre pinturas, esculturas e objetos ligados à arte. Foi o primeiro museu moderno do Brasil, sendo inaugurado em 1947 pelo empresário Assis Chateaubriand. O prédio atual foi inaugurado em 1968 e o ousado design externo também trouxe inovações na exposição das obras. Sem colunas ou divisórias, os quadros parecem flutuar pelo grande salão. O visitante pode admirar tudo de perto, escolher o seu percurso, circular pelas obras e ver a parte de trás. Algo impossível em outros museus. Aqui estão reunidas grandes obras de artistas nacionais e também de renome mundial, como Botticelli, Renoir, Picasso, Van Gogh, Monet e muitos outros. O MASP é considerado como possuidor do acervo mais importante da arte europeia no Hemisfério Sul.
Prepare-se para uma grande imersão no mundo da arte, cultura e história. Iniciando nosso tour, temos obras contemporâneas de artistas nacionais. Uma visão da sociedade e das culturas regionais. Na visita, a proposta é começar pelo moderno e ir avançando ao clássico, estabelecendo um diálogo entre o presente e o passado. E proporcionar a inclusão e diversidades criativas. No começo pode até gerar um certo estranhismo. O importante é estar aberto e conhecer as novas tendências e aproveitar a experiência. Destaque para as mulheres na arte. Algumas artes têm a intenção de provocar o espectador à reflexão. Que é isso?
E aí, abriu a mente? Vamos avançando para a parte mais conhecida, com artistas de renome mundial. Iniciando com um grande mestre brasileiro, Cândido Portinari, paulista de Brodowski. Esta é a obra Retirantes, que mostra o drama, miséria e tragédia dos migrantes nordestinos. Em seus traços, toda a carga emocional do tema em detalhes. A assinatura de Portinari. Crianças com barriga d'água, maltrapilhas, sem esperança. A fome e miséria, com a morte espreitando o grupo. No segundo quadro, a continuação da tragédia. Corpos castigados pela desnutrição. A tristeza pela morte da criança. As lágrimas, a dor da família perante o corpo seco e sem vida. Um retrato cheio de emoções de uma realidade não muito distante em nossa história. São obras que fazem aflorar os sentimentos. Agora uma temática que envolve o cotidiano. Flores, retratos de crianças. Desejos carnais e mistérios da alma. Nessa escultura em bronze, uma serpente representando o desejo envolve o corpo feminino, que é representado como uma transfiguração. O modernismo de Tarsila do Amaral. E a presença feminina no universo da pintura, com várias representantes nessa exposição do acervo. Os traços inconfundíveis de Di Cavalcanti. As características e formas das marcas de pincel sobre a tela em detalhes que só de perto podemos perceber. Essa maneira de ver a obra realmente faz toda a diferença.
E não faltaram as mulatas de Di Cavalcanti. Henri Matisse, pintor francês conhecido por suas pinturas coloridas e cheias de cores fortes. É um dos principais nomes da arte moderna no século XX. Matisse teve um total de 1.007 pinturas catalogadas durante a sua vida. Mais uma obra que integra o movimento modernista no Brasil. E com todos os detalhes dos movimentos do pincel. Representações femininas estilizadas, na visão dos franceses André Liot e Marie Laurencin. Giuseppe Giannini Pansetti, conhecido como José Pansetti, é um dos grandes paisagistas da pintura nacional, se destacando pelas belas paisagens marinhas. Foi também um dos pintores modernistas no Brasil. E mais duas belas representações de mulheres. As expressões do cubismo nessas duas obras. E agora, o impressionismo, com seus contornos imprecisos e pinceladas rápidas. O modernismo italiano. E Lazar Segal, pintor modernista de origem lituana e naturalizado brasileiro. Nesse quadro,
a temática da pobreza e desesperança. Pintado com simplificação das linhas e das tonalidades em seu período expressionista. Um dos pintores mais famosos do mundo. Pablo Picasso, pintor espanhol que revolucionou a arte com o seu cubismo, que tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, sem nenhum compromisso com a aparência real das coisas, representando todas as dimensões em uma superfície plana, com predomínio das linhas retas. Essa obra de Picasso é da chamada fase rosa, quando suas obras tinham tons mais quentes e temas sensuais. A mudança se deve ao feliz romance que vivia na época com Fernande Olivier, a mulher nua neste quadro. A próxima obra de Picasso é da chamada fase azul, anterior à rosa, com tons mais frios, refletindo uma fase de dificuldades financeiras do pintor em Paris. Esse quadro tinha sido furtado do MASP em 2007 e recuperado pouco tempo depois intacto. Seu valor estimado é de 50 milhões de dólares. Obras de Anita Malfatti, uma das primeiras artistas modernas a expor suas obras no país, durante a Semana de Arte Moderna em 1922. Foi a precursora do modernismo no Brasil, que na época foi motivo de irritação e vaias por parte dos visitantes que se chocaram com a nova linguagem visual. O modernismo no Brasil buscava justamente romper com o tradicionalismo, buscando aproximar a linguagem popular à espontaneidade, irreverência, ironia e espírito cômico. E, com toda certeza, atingiu seus objetivos na época. Nesta obra, Anita procura aproximar-se da pintura de Matisse durante uma temporada de estudos na França. Os detalhes da toalha de mesa, do papel de parede são referências diretas ao francês. E a riqueza dos detalhes impressiona.
E vamos viajando pelo mundo da arte, com suas linguagens e cores. Agora em outra época, com representações do Brasil. Icaraí, Niterói. Baía de Guanabara. O impressionismo de Claude Monet. Elementos mais recentes para atiçar a curiosidade. Obras em cerâmica e metal. O pós-impressionismo. Um dos pintores franceses mais famosos, Renoir. E suas obras em detalhes. Dá para ver nitidamente os traços. Renoir é do movimento estético do impressionismo, com a luz e o movimento gerados pelas pinceladas soltas como as principais fontes. Também na Europa do século XIX, o impressionismo chocou o conceito de arte vigente, baseado no neoclassicismo, realismo e romantismo. O artista, em sua biografia, afirmou que nunca deixou de pintar. Deixou mais de 1000 obras concluídas. De origem humilde, aos 13 anos, iniciou a carreira artística, pintando porcelanas, cortinas e leques para ajudar a família. Sua vida mudou quando seu talento foi descoberto e conseguiu entrar para a Academia de Artes. Uma das mais queridas do público é esta. Curiosamente, o banqueiro que encomendou o retrato não gostou do resultado e só pagou o artista mais de ano após a entrega do quadro. E o deixou exposto por muitos anos em um lugar só frequentado pelos empregados da mansão. Mal sabiam que Alice, de rosa, e Elizabeth, de azul, ficariam imortalizadas
e é uma das mais belas obras de Renoir. O artista recebeu na época 1.500 francos e hoje o quadro está avaliado em milhares de dólares. Renoir fez vários retratos de crianças, na maioria das vezes usando cores vivas e trabalhando minuciosamente os detalhes. Possivelmente lembrando de sua juventude pobre, quando decorava leques e porcelanas. Mais um momento de história e arte para você. Renoir também era famoso pela pintura dos nus artísticos, utilizando técnicas de pintura mais realistas. Interessante notar o padrão de beleza na época. O Pequeno Cão Griffon. E uma outra personagem admirando a cena. Muito simbolismo por trás dessa obra. O artista também se aventurou nas esculturas em bronze, já no fim de sua vida, onde a artrite o impedia de segurar os pincéis que tinham que ser amarrados às suas mãos. Assim como nas esculturas, onde precisava de ajuda de assistentes com as ferramentas. Renoir faleceu em 1919, aos 78 anos. Mais um grande mestre da pintura, Vincent van Gogh, o gênio holandês incompreendido em sua época, que após a sua morte se tornou uma das figuras mais influentes e famosas na arte ocidental. Suas pinceladas são impulsivas e expressivas, e as cores dramáticas e vibrantes. Deixou mais de 2.000 obras, das quais 860 são pinturas a óleo. Nunca teve sucesso nas vendas como artista durante sua vida. Sofrendo de depressão, foi internado por diversas ocasiões. Ainda assim, não perdeu o ímpeto de pintar.
Este quadro traz as memórias do hospital psiquiátrico onde ficou internado. Perceba as pinceladas fortes. Num dos surtos mais famosos, cortou a própria orelha esquerda com uma lâmina. Aqui, a palheta de cores é mais sombria. Encarado pela sociedade como um louco, Van Gogh disparou contra o peito em 27 de julho de 1890, morrendo em agonia após 2 dias, aos 37 anos de idade, na França. Décadas mais tarde, foi aclamado como um gênio da pintura. Essa coleção de quadros de Van Gogh no MASP são as mais caras de todo o acervo do museu, estimando-se em mais de 300 milhões de dólares. E a nossa viagem pela arte continua com mais um mestre francês. Paul Cézanne foi o elo entre o pós-impressionismo e o cubismo, influenciando pintores como Matisse e Picasso. Segundo suas palavras, seu estilo consistia em ver a natureza segundo as formas fundamentais, a esfera, o cilindro e o cone. Intitulava seu método de modulação. Toulouse-Lautrec, outro pintor francês pós-impressionista. Boêmio, faleceu precocemente aos 36 anos de sífilis, agravada pelo alcoolismo. Ainda assim, deixou um legado artístico importante em menos de 20 anos de trabalhos. Popularizou o design dos cartazes publicitários no estilo que ficou conhecido como Art Nouveau. Outra obra impressionista, uma escultura em bronze de Edgar Degas. Agora o movimento realista, com suas pinturas do cotidiano. Nesta obra, ainda se discute se é um homem ou uma mulher no retrato. O corte de cabelo e a camisa aberta sugerem ser um rapaz, segundo especialistas. A imagem do ateliê do artista Almeida Júnior, com seus estudos e obras a concluir. Esta obra demonstra o domínio da técnica de luzes e sombras, retratando uma cena do cotidiano. Uma obra expressionista. Repare nos traços do pincel e no volume da tinta. Mais uma representação do padrão de beleza no século XIX, na época de Manet. O reflexo atrapalha um pouco, mas ainda podemos notar o trabalho do pincel na tela. Pertencente ao impressionismo francês, o autor utiliza luz e sombras
para destacar os detalhes do nu e com uma paleta de cores mais escura. Nesse retrato, o fundo aparenta desfoque para valorizar a Amazônia. Outros personagens ao fundo. A mão aparenta ter sido corrigida, revelado por uma sombra. A sombra dá volume ao rosto. O retrato do Caçador de Leões é uma das maiores telas pintadas pelo artista. É uma antítese das lutas entre animais e homens. O personagem era amigo pessoal do pintor e provavelmente o tema foi uma encomenda. O retrato é a formulação de um personagem em uma das ruas parisienses. Os tons são escuros e as sombras trazem uma dramaticidade à composição. Agora o romantismo francês. Esta é a representação do tema das 4 estações, associado aos mitos greco-romanos. São pinceladas largas, onde a curva das rochas, nuvens, vegetação e águas acompanham a sinuosidade dos corpos. E com muita riqueza de detalhes. A continuação da série é encomendada por um rico industrial francês para decorar sua residência. A dramaticidade e as cores vermelhas na palheta foram mantidas. Um clássico brasileiro, Victor Meirelles é natural de Florianópolis. Nesta obra, retrata a personagem Moema do poema épico Caramuru. Moema, rejeitada por seu amado, afoga-se no mar e seu corpo jaz agora na praia. O sol ilumina seu corpo e ressalta suas formas nuas. O pintor foi professor da Academia Imperial de Belas Artes e deixou grandes obras como A Primeira Missa no Brasil. Natureza Morta 1 é obra de um artista e ativista indígena que denuncia o desmatamento e o genocídio de seu povo. Próximas 3 obras do artista francês Dominique Ingres, representante do neoclassicismo e romantismo. A Virgem é representada em oração. Os volumes são muito bem destacados pelas sombras. Um nu representando Angélica, do poema épico Orlando Furioso. A heroína é salva por Ruggiero, do monstro marinho, cegado pela luz do escudo mágico do herói. O cavaleiro pagão salva Angélica e ganha o seu amor.
Cristo, com as mãos abertas e para o alto, orienta os fiéis a rezar. Podemos apreciar todos os detalhes bem de perto. Uma bela paisagem brasileira, a Cachoeira de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, Bahia. O artista retrata o grande volume de águas, diante de 3 personagens que apreciam a paisagem, tornando-se pequeno em meio à natureza. A bela escultura que destaca toda a forma e expressões da pequena bailarina durante um treinamento. Um detalhe de suas expressões. Além de escultura, o artista também deixou pinturas no estilo impressionista. Esta na mesma temática de balé. Agora, uma obra do romantismo inglês. Thomas Lawrence se destacou pela qualidade de suas pinturas e foi o pintor oficial da corte britânica. Aqui, 3 crianças posam para o artista em um palco. Um autorretrato de Alcipe, artista portuguesa do século XVIII. Mais um grande artista espanhol. Goya tornou-se pintor da corte espanhola e pintou muitos retratos da aristocracia espanhola e da realeza. Em 1793, ficou surdo devido a uma doença grave, e isso refletiu em seus traços posteriores. Durante a invasão de Napoleão à Espanha, seu estado de saúde e depressão o deixaram recluso, mas continuou a pintar. Seus últimos anos terminaram com as pinturas negras, pintadas nas paredes de gesso de sua casa. Faleceu na França, paralisado por um AVC, surdo e quase cego aos 82 anos. Hoje é tido como um dos maiores nomes da arte espanhola e mundial. Um retrato cotidiano do século XVIII na corte francesa.
e outro, dessa vez no Brasil, apresentando indígenas com os costumes e vestimentas. A continuação da série das 4 estações, sendo esta o outono, com Baco e Ariadne. E o inverno, com a deusa Juno acima. Implorando a Éolo a destruição da frota de Enéas. Século XVII, estilo barroco de Frans Hals, pintor holandês. Veja os detalhes da obra. Apesar de ser um pintor muito procurado, a sua vida foi de grandes dificuldades financeiras. Sua maior especialidade eram os retratos, com cores vivas e expressivas. Ao longo de sua vida, deixou 171 pinturas. E é considerado um dos maiores retratistas da história da arte e do barroco europeu. Diana Adormecida é uma escultura em mármore no início do século XVIII. A deusa da caça está representada deitada com um arco na mão direita. E podemos contemplar todos os detalhes ao redor da arte. Retratos do Brasil, na visão do holandês Frans Post.
Bem de perto, podemos notar os detalhes dos personagens que compõem a paisagem. Esse é o interior de Pernambuco, no século XVII. Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. E outra imagem de Pernambuco, com suas construções coloniais. Detalhes da flora e fauna bem detalhados. E, claro, dos residentes. O artista integrou a comitiva do conde Maurício de Nassau durante a invasão holandesa em Pernambuco, registrando de maneira detalhada as belas e selvagens paisagens. Veja se consegue achar a jiboia no quadro. Escreva aqui nos comentários se conseguiu. Mais uma bela obra que conta a nossa história. O século XVII foi o período de ouro dos pintores holandeses, e o maior de todos foi Rembrandt. Esse é seu autorretrato. Considerado um dos mestres do Barroco, especializou-se em retratos e formava as imagens pintando em camadas de tinta que iam se tornando bem mais espessas ao final. Um representante do barroco francês. O menino brinca com o peão entre seus estudos. A pintura é um retrato da burguesia francesa do século XVIII. Mais uma obra francesa do século XVIII. Repare na pele branca, indicativo de pouca exposição ao sol, um dos símbolos da classe dominante na época. O efeito de brilho nos tecidos é impressionante. Rubens, pintor holandês do século XVII, do estilo barroco. Seus traços são vigorosos, mas não muito detalhados. Tinha preferência em pintar sobre painéis de madeira, mesmo em obras de grande tamanho como esta.
um dos grandes mestres espanhóis. Velázquez foi o principal artista da corte do rei Felipe IV da Espanha, aclamado por Manet como o pintor dos pintores. A grande maioria dos seus quadros está no Museu do Prado, em Madrid. No século XVI, há o predomínio de temas religiosos. Essa Pietà é de 1565, do pintor Tintoretto, nome artista de Jacopo Robusti, artista renascentista italiano. Seus traços são rápidos e irregulares. El Greco, nascido em Creta, desenvolveu sua carreira na Espanha, principalmente em Toledo. Representa a Renascença espanhola do século XVII. Um representante da arte peruana de Cusco do século XVII, sem autoria conhecida. Interessantes marcas d'água ao fundo da tela. E um detalhamento muito rico, dando textura à obra. Renascimento italiano do início do século XVI. Perugino, mestre de Rafael, retrata São Sebastião de forma bem delineada. Criando sensação de profundidade com a adição das colunas e da imagem ao fundo. A imagem do juízo final, visão do final do século XVIII, cuja autoria é desconhecida. Na parte de cima, o paraíso celestial. No meio, o julgamento terreno. E embaixo, a visão do inferno. Imagine o impacto na época. Obra holandesa do início do século XVI, mostra seres fantásticos e híbridos. Ao fundo, aldeias em chamas. Bem assustador para a época.
No céu, o que parece ser um objeto voador. Voltando ao Renascimento italiano. Alguns simbolismos da obra. Um anjo colhendo flores. O pequeno João Batista. A lagarta e o corvo, representando a transformação e a morte. Virgem Maria, representada em vestes vermelhas, azuis e douradas. E o menino Jesus, apontando para o céu e para um capítulo da Bíblia. Segredos a serem revelados. Uma das obras mais importantes do acervo do MASP. Foi uma das primeiras obras conhecidas de Rafael, que juntamente com Michelangelo e Da Vinci, forma a tríade de grandes mestres do Alto Renascimento. É uma pintura do início do século XV, 1502. Também é uma obra cheia de simbolismos e construída com uma complexa geometria. Cristo ressuscitado, elevando-se sobre o túmulo na presença dos soldados romanos, ladeado por 2 anjos, ostenta o estandarte da ressurreição e aponta em direção ao céu. Ao fundo, 3 figuras femininas com auréolas. Sem dúvida, uma grande obra. Mais uma preciosidade, século XV, retrata São Jerônimo no deserto da Síria, como um eremita buscando o desenvolvimento intelectual e a penitência. Um leão amedrontado ao fundo. O santo em oração com vários livros fechados. É uma pintura concluída em 1451. Outro grande mestre italiano, Botticelli, século XV. Em detalhes. A coloração e as sombras dão profundidade ao conteúdo. São João Batista criança. Dá para perceber o movimento do pincel. O menino Jesus abraça a Virgem. O pintor dava destaque às cores mais frias em suas obras. Outra obra renascentista, desta vez de Giovanni Bellini, do final do século XV. Ao contrário de Botticelli, usa palhetas mais claras e com sombras volumosas. Uma obra muito rica em detalhes. Agora, esse olhar da Virgem é desconcertante. Não é aquela representação maternal que costumamos encontrar.
Mistérios ocultos. Uma obra do século XIII, que impressionante. Pintada em 1215, carrega o estilo da arte bizantina. Linhas rígidas e sem profundidade. O menino Jesus é representado como um adulto pequeno e não como uma criança. Detalhe dos anjos. Grande preciosidade histórica. Obra do século XIV, 1320. Com traços góticos e linhas retas. Maria e Jesus se entreolham de maneira afetuosa. Jesus também é representado como um adulto pequeno e não criança. Tendências da época. A última e maior tela do acervo. Tela francesa, século XVII, movimento classista. Esta é a única pessoa com sandálias no quadro, provavelmente o deus Himeneu. Materializado em forma feminina, acompanha a homenagem a Príapo, o deus da fertilidade. Durante a celebração de um casamento. Ao centro, Príapo, com o falo ereto, garantidor do sucesso na noite de núpcias. Mais uma pintura que resgata todo o simbolismo da mitologia greco-romana. O autor retrata usando cores vibrantes e volume de sombras para uma profundidade na cena. Um grande quadro repleto de muitos detalhes. Finalizando o passeio pelo acervo, temos cerâmicas funerárias marajoaras. Essas cerâmicas eram usadas como urnas funerárias das tribos da região do Pará. Manifestação artística dos povos originários brasileiros. Mais uma marajoara, com mais detalhes em cores e relevos. Essas cerâmicas foram datadas entre os anos 400 e 1400 da nossa era.
por fim, a última obra, bem mais moderna, de 1946. Achei um tanto deslocada no meio das obras clássicas. Mas curadoria não se discute. Essa visita ao acervo do MASP foi surpreendente, principalmente no meu caso, que adoro museu. O grande diferencial é essa maneira de exibição das obras, em que podemos chegar bem perto e ver a parte de trás. O melhor de tudo é que aqui não tem frescura de se proibir fotografias e filmagens internas, como em tantos outros museus. Com isso, ganhamos todos e podemos divulgar essa grande maravilha que é o MASP. E que passeio incrível aqui pelas obras de arte dos grandes mestres. Nossa, esse museu é magnífico. Um acervo muito importante, muito bem explicativo também. Então, é uma visita assim que você viaja na história da arte, da cultura mundial. Eu estou aqui maravilhado e espero que as imagens que eu tenha trazido para você também possam trazer parte dessa emoção de estar aqui no museu. Espero que tenha gostado do vídeo e que as informações lhe tenham sido úteis. Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Conheça os outros vídeos em nossa playlist. Agradeço a sua audiência. É isso aí, um grande abraço e até breve.